O governo publicou também uma medida provisória que regulamenta as apostas esportivas com taxação de 18% sobre as receitas das empresas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Maurício do Vôlei. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Thiago, bom dia, Paula, bom dia, Cristiano, Amanda e o Dávila, bom dia. Realmente, já passou da hora de ser feita essa regulamentação, né? Empresas que não pagavam R$1 de imposto aí para o nosso povo brasileiro agora vai ter que pagar. De que forma a senhora acha que isso vai se dar na prática? A senhora acha que esse setor vai se mobilizar contra essa taxação? Com certeza nós estamos falando de um monopólio, né, no Brasil hoje, e nós precisamos aí que o governo, que o Ministério da Fazenda, que vai ser, né, o gestor de toda essa tramitação, esteja em cima delas, porque senão vai tudo por água abaixo, né? 18% eu acho que é pouco o valor, mas é melhor do que nada, né? Com destinação aí para alguns setores do nosso país que precisam realmente, né, desse dinheiro, desse investimento, que no caso aí seria 10%, né, para a Seguridade Social, 0,82% para a educação básica, que é quase insignificante. Inclusive, nós estamos entrando aí já com as emendas para que sejam mudadas essa porcentagem, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança, 1,63% para clubes e atletas profissionais e 3% no Ministério do Esporte. Então, nós já estamos, eu e minha equipe, estamos trabalhando para que essas porcentagens sejam modificadas. Deputado, muito bom dia ao senhor. Deputado, uma pergunta simples para o senhor aqui. O que deve ser taxado, então? O apostador vai ser taxado, o jogo vai ficar mais caro, o prêmio vai ser taxado também? Como que vai funcionar tudo isso? Pois é, nós temos aí o teto, né, que é isento de taxação, que são R$ 2.112. Essas pessoas que receberem, que apostarem e ganharem abaixo disso não serão taxadas, acima disso serão taxadas aí em 30%. Né? Essas empresas, vale a gente ressaltar aqui que a taxação de 18% é em cima do lucro da empresa, ou seja, a gente tem aí um jogo que vale, e teve as apostas de R$1 milhão, né? E o ganhador ganhou aí, R$300 mil, ele vai pagar 30% em cima dos R$300 mil, e a empresa vai pagar 18% em cima de R$700 mil. Então, essa é a conta de início para essa MP. Deputado, na sequência, os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein, a sua pergunta. Amanda. Deputado, bom dia. As empresas, né, as chamadas BEDs, por outro lado, vão tentar reduzir essa taxação, tanto sobre o lucro de 18%, como sobre os apostadores de 30%. A bancada evangélica também já se sente fustigada, porque o governo editou medida provisória e projeto de lei sem conversar antes, pelo menos é o que eles argumentam. Como é que o senhor entende essas críticas à proposta? Olha, tudo tem que ser, agora vai ser tudo analisado, né, Amanda, de uma forma mais ampla, né? Precisamos aí conversar com todos os setores, todas as pessoas interessadas nessa regulamentação. Eu acho que essa regulamentação ela é fundamental para o país, fundamental principalmente para o esporte, né? Que está sofrendo muito o futebol. Eu faço parte aí, sou vice-presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados e membro também da CPI das apostas esportivas. Isso aí, o esporte está sendo muito prejudicado, inclusive já está tendo repercussão nas próximas Olimpíadas. Todos os setores vão ter que ser ouvidos para a gente conseguir colocar as emendas aí nessa medida provisória. Perfeito. Agora, Luiz Felipe Dávila também participa dessa entrevista. Dávila, sua pergunta. Bom dia, deputado. Deputado, é importante sim taxar um setor que não paga imposto na economia. Agora, não devemos discutir se o jogo deve ser legalizado ou não, porque a aposta é jogo. E o jogo hoje no Brasil não é uma atividade legal. Como é que o senhor vê essa história de começar a taxar um setor que ainda, constitucionalmente, é ilegal? Como é que você vê essa questão?
Olha, eu acho que tem que ser regulamentado, mas veja só, nós temos o ônus e o bônus disso daí. Nós temos as empresas, as bets, que vendem as apostas esportivas como se as pessoas fossem ficarem ricas jogando e apostando. Né? Você vai ver um jogo de futebol hoje, só aparece propaganda das bets. Nos clubes de futebol, os patrocinadores master são bets. Então, até que ponto isso vai ser viável para os clubes de futebol, não só para os clubes de futebol, mas todos os esportes incluídos, né? Se, no caso de vincular a sua imagem a uma bet, né? Então, assim, eu não sei até que ponto que isso vai ser positivo para os clubes, tirando, né, o fato de tirar toda a credibilidade, né, dos jogadores, da imprevisibilidade de uma partida de futebol. Você pega seu filho, leva num jogo de futebol, e um lance que acontece lá, seu filho te pergunta se aquilo ali não foi alguma armação de alguma aposta. Então, assim, é muito contraditório. Eu acho que os maiores culpados, eu acho que nem tinha que existir essas casas de aposta, não deveria ser permitido, porque está acabando com a imagem do esporte brasileiro, sinceramente falando. Pergunta de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Então, a sua preocupação é que esse patrocínio que a gente vê, que é o dinheiro que essas empresas estão colocando nos times esportivos, a sua preocupação é que haja uma influência no resultado das partidas conforme o interesse do patrocinador? É diante deste problema que a sociedade está vendo? Não direcionado ao patrocinador, mas sim sobre as apostas esportivas, né? Porque você pega, na comissão do esporte, na CPI do futebol, das apostas esportivas, já convocamos atletas, confederação, presidentes de clube, exatamente para falar sobre isso, sobre o que aconteceu, que já tem, né, comprovado aí, os atletas se vendendo por resultado do futebol. E isso aí vai acontecer cada vez mais, porque você pega um atleta, jogador de futebol da Série B, da Série C, que recebe aí 10 mil reais por mês e chega uma proposta de 500 mil reais para fazer um pênalti, para fazer um escanteio a mais, para tomar uma falta. Cara, é quase, assim, uma sacanagem isso daí com os atletas. Isso aí vai desgastando a imagem do futebol. Em pouco tempo, em curto prazo, a gente pode ter uma coisa que é quase uma religião no país, que é o futebol, pode ter as pessoas podem perder essa paixão por apostas esportivas, né? Aqueles que jogam, eu conheço pessoas que estão jogando que não tem nem o que comer dentro de casa, entendeu? Isso aí é um vício esse negócio de jogar. E as pessoas não estão entendendo isso, eles estão vendo só o quê? Só o patrocinador, só eles injetando dinheiro, que isso aí, cara, é legal, é positivo, mas vai chegar um ponto que isso aí vai se tornar irrelevante para o esporte brasileiro. Deputado, só para a gente fechar, há alguns meses surgiu um escândalo, né, envolvendo inclusive até um jogador do Santos e principalmente jogadores de clubes menores, de clubes de divisões menores, pessoas que têm menos renda, enfim. O senhor acha que isso também abre brecha para acertos de resultados no futebol? A gente sabe que é difícil você acertar o resultado e combinar com 22 jogadores, mas enfim, é uma tentativa de alterar resultados. O senhor acha que isso pode se ampliar? Eu acho que sim, mas, assim, como você disse, é difícil você influenciar algum resultado influenciando os 22 jogadores. Não é por aí, né? As apostas esportivas, elas têm vários tipos de apostas, escanteio, pênalti, gols, tudo mais. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: o culpado de existir esse tipo de conversa, esse tipo de manipulação dos resultados do futebol, do vôlei ou qualquer que seja, são as casas de apostas, são as bets, né? No meu ponto de vista, não tinha que existir esse tipo de aposta. Isso é como se fosse, né, um jogo do bicho ou algo do tipo, né? E tenho certeza que isso daí a longo prazo vai arrebentar com o futebol, assim como já está fazendo.
Porque, como eu disse anteriormente, você pega um jogador que ganha um salário baixo, que tem que sustentar mãe, pai, filhos, esposa, e recebe dinheiro para... Desculpa, vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Pode concluir, deputado, por favor. Acho que perdemos o contato, então a gente agradece o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Maurício do Vôlei, falando sobre as apostas esportivas e a taxação do governo.